Prontinho, professora. Obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando a banca de defesa do TCC da aluna Lucélia Diniz Bezerra, na especialização em Direito para a Carreira da Magistratura da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Estou como orientadora da Lucélia, e estão aqui presentes os juízes Dalma Antônio de Castro Bezerra e Flávio Melo, como membros da banca. Lucélia, já passando para o início, você vai ter até 20 minutos para fazer sua apresentação. Tá. Eu controlo aqui, 5 minutos antes de encerrar, eu te aviso. Obrigada. Pode começar? Bom dia a todos, bom dia, eminente banca. Faço meus cumprimentos à minha orientadora, a doutora Úrsula Gonçalves, e estendo aos demais, doutor Dalmo Bezerra, o doutor Flávio Henrique. É um prazer tê-los na defesa do meu trabalho, e desde já, obrigada. Eu me chamo Lucélia Diniz Bezerra e irei falar sobre a adoção de crianças e adolescentes no município de Pode falar, Lucélia, tinha travado. que eu passei, não mudou lá, né? Não. Pois é, eu estou passando aqui, mas não está mudando aí. Então, mas irei falar sobre a adoção de criança e adolescente no município de Porto Velho, sobre a ótica da Lei 8.069 de 1990. Está atrasado. Adoção. Qual o conceito de adoção? Adoção é um procedimento legal pelo qual alguém assume como filho de modo definitivo e irrevogável uma criança ou adolescente nascido de outra pessoa. Adoção vem de acolher, de proteger. Então, adotar é acolher para si alguém que não seja do seu vínculo sanguíneo. Quais as características da adoção? A adoção é um ato personalíssimo, ou seja, você não pode dar procuração para outra pessoa para estar no seu lugar como adotante. Tem que ser você todos mesmos, até porque precisa ter esse vínculo com a criança ou adolescente, criar esse afeto, ligação entre ambos. Excepcional, ou seja, só pode com sua família de origem. É irrevogável, uma vez que a adoção não pode mais voltar atrás. Então, é um ato irrevogável. Incaducável, mesmo que os adotantes faleçam, a criança e adolescente não volta ao seu vínculo de origem. Plena. Todos os poderes e vínculos entre a criança e o adolescente com sua família de origem são desconstituídos. Ou seja, mesmo que morram os adotantes, não tem mais o vínculo de voltar para a sua família de origem. A adoção é plena. E também por uma sentença constituída, judicial, constituída por uma sentença judicial. Ela precisa ser constituída por uma sentença judicial, o qual o juiz da vara da infância ou juiz da vara de família é proferida por trânsito em julgado por ambos. Os requisitos para adotar. Existem os requisitos subjetivos e os objetivos. Os requisitos subjetivos são a idoneidade do adotante, saber se é idôneo, desejo de filiação, se o adotante ele tem o desejo de ter um filho, reais vantagens para o adotando, porque sempre tem que observar as vantagens para o adotando, e a prevalência dos interesses do adotando. Sempre será os interesses do adotando que vão prevalecer. Os requisitos objetivos. Os requisitos objetivos são requisitos da idade, ou seja, a idade para adotar, que é de 18 anos, independente são os requisitos de idade, são 18 anos, independente do estado civil,
E também a diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Ele precisa ter um limite de idade. O consentimento dos pais, ou seja, acontece quando já houve a destituição do poder familiar. Ou então, quando os pais não foram desconhecidos. E também os adolescentes, eles, depois de 12 anos para frente, eles precisam serem ouvidos. E a criança, quando possível, ela também precisa ser ouvida. E precedência do estado de convivência. Ele precisa de um estado de convivência onde 90 dias para se conhecerem, para estar junto, para criar esse afeto. Então, ele precisa desse estágio de convivência. E um prévio cadastramento também. Precisa haver todo um prévio cadastramento, tanto no SNA quanto na vara da infância, buscar a vara da infância para verificar como se ocorre. Os impedimentos para adotar são os antecedentes, avós, os irmãos, também não pode o tutor e curador quando há ainda um vínculo de direitos em relação a valores que ainda não foram resolvidos. Eles podem adotar, no entanto, quando ainda tem esses eles não podem, enquanto não forem sanadas. E os antecedentes e os irmãos não podem, em razão mesmo até porque um avô, se ele adota, o neto seria irmão do filho dele, então ficaria meio incontroverso. Os irmãos, a mesma coisa. Adoção de criança e adolescente em Porto Velho. As unidades de acolhimento em Porto Velho. Em Porto Velho existe o Lado Bebê, Cosme e Damião, Casa da Juventude, Casa Moradia e Casa Ana Teresa. O Lado Bebê estão as crianças menores, de 0 a 7 anos, no Cosme e Damião, de 7 a 12, na Casa da Juventude são os de 12 a 17 anos do sexo masculino, e Casa da Moradia de 12 a 17 anos do sexo feminino. E a Casa Ana Teresa, que é uma ONG que fica em consonância com a família Casa Roseta, onde acolhe as crianças que têm sérios problemas neurológicos. E essas crianças que estão em abrigos, elas são retiradas de sua família por violência, seja ela física, sexual, ou um leque de violências que estão inseridas no seu seio familiar, e elas precisam ser retiradas e colocadas em um lugar onde elas possam estar seguras. Crianças e adolescentes aptos à adoção. Segundo a consulta feita no CNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o número de crianças e adolescentes que estão disponíveis são 29. Esses 29 já estão destituídos do poder familiar. Eles já estão aptos à adoção, segundo o CNA. Dessas crianças e adolescentes disponíveis para adoção, 20,7% são brancas, 6,9% são negras e 72,4% são pardas. As audiências concentradas. As audiências concentradas, elas são audiências que reúnem representantes do sistema de justiça e têm como objetivo a unificação de vários setores, que dão continuidade ou encerram um caso de acolhimento nas unidades. Ou seja, essas audiências são muito importantes, tendo em vista que vão verificar como as crianças estão, qual procedimento. Elas são bem menos demoradas que as demais, as comuns, então elas conversam com os pais sobre a possibilidade da criança voltar para o seu lar de origem ou continuar em abrigo. Então, são verificadas várias questões em relação ao acolhido, para verificar se o mesmo pode retornar à sua família, o que causou, se já foi resolvido. Então, existe e são muito importantes. Elas são promovidas pela vara da infância, da proteção à infância. A fiscalização nas unidades de acolhimento de Porto Velho. Ela é determinada pela resolução do CNJ, acontece a cada 3 meses, e ela verifica questões administrativas, estruturais, de pessoal e condições de acolhimento. Essas fiscalizações são muito importantes a cada 3 meses.
E eu verifiquei até um caso, inclusive, que o doutor Flávio esteve à frente, na casa de acolhimento, na casa de acolhimento lá que é da família Roseta, e onde tinha uma acolhida que ela precisava de um alimento por sonda a cada 3 horas, e ela já estava há 15 horas sem esse alimento. E foi visto isso nessa fiscalização e tomado as devidas providências. E isso demonstra o quanto é importante essa fiscalização para a proteção, para verificar o que está acontecendo, se existe alguma irregularidade, e isso possa ser sanado. E em Porto Velho existe um passo a passo para adotar. E esse passo a passo, segundo descrito aqui, é participar de um curso virtual de preparação para postulantes à adoção. Eles precisam participar de um curso, entrar em um link que é fornecido, e aí eles participam. Depois que eles terminam... Lucélia, minutos. Tá. Depois que eles terminam esse curso, eles são encaminhados certificado do curso virtual e preparação para postulantes à adoção no núcleo psicossocial de proteção à infância e à juventude. Aí é enviado para lá e depois eles precisam participar das rodas de preparação presencial, que tem uns meses definidos e aí eles precisam se adaptar a esses meses, marcar com eles e ir para presencial. E providenciar toda a documentação que seja necessária. Estando com tudo em mãos, deverá ser encaminhado ao e-mail para o cartório pvdist@tj.jus.br. Depois de conferida toda essa documentação, o gabinete passará o processo para uma equipe de colocação familiar, o NUPS, do PROINJU, que entrará em contato para o agendamento dos atendimentos pertinentes à avaliação psicossocial. Então, existe todo esse processo, aí daí eles entram em contato, e fazendo esse contato, aí você vai também tem que ter o pré-cadastramento no SNA e verificar todos os passos que são pertinentes junto à vara. Muito obrigada, esse foi meu trabalho, estou à disposição. Muito obrigada, Lucélia. Eu vou passar já as considerações, agradecer a presença do Dr. Dalmo, do Dr. Flávio, são queridos amigos, pessoas realmente que, além do estudo sobre o conteúdo, Lucélia, são pessoas que atuaram e atuam nessa temática. Sim. Então, vou passar primeiramente para o Dr. Dalmo para fazer as considerações dele, eventual pergunta em até 10 minutos. Obrigado, professora Úrsula. É um prazer, uma honra estar compondo aqui essa banca, principalmente porque me parece até um histórico da infância e juventude da nossa comarca, né? Que a professora Úrsula era titular quando eu assumi a vara, posteriormente a titularidade dela. Depois o professor Flávio continuou o trabalho na infância e juventude, então nós temos aí um certo marco temporal nessa convivência. Lucélia, o seu trabalho é muito importante em relação à desmistificação da adoção, né? E até mesmo serve como um manual para que as pessoas, a população em geral, e as pessoas tenham conhecimento sobre como tramita um processo de adoção, né? E se nós tivermos, assim, um enfoque do Código 16, um enfoque paternalista, né? Posteriormente, com a Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente, as regras de adoção se tornaram mais adequadas, tanto para adotantes quanto para adotados, né? E refletindo esses momentos históricos e essas interações constantes para efetivar o direito de criança e adolescente e o seu trabalho realizado, eu gostaria de questionar se você chegou a perceber quais seriam efetivamente
os entraves atuais de um processo de adoção, né? Quais seriam os grandes problemas que você visualizou nessa sua pesquisa? Você pode discorrer um pouco sobre isso? Sim, sim. Então, os entraves ainda estão na questão dos adotantes, porque existe um número de 287 cadastrados para adotar. No entanto, eles buscam as crianças mais novinhas, que têm de 0 a 4 anos, de 0 a 6, e também em relação à cor. E esses são os entraves, assim, de grande potencial, porque se fosse escolher realmente o número é muito grande de quem quer adotar com as crianças que estão aptas. Então, em razão disso, você verificaria que ficaria, tem muita gente e pouca criança. Se cada um pegasse um, e ainda ia faltar crianças aptas à adoção. E aí verifica-se que seja essa questão dos adotantes em ter porque na hora que eles vão preencher, né, eles têm o direito de escolher as características, o sexo, a idade, e isso é um dos entraves em relação a esses processos. Certo, assim, legislação nova, problemas antigos, né? Sim. Então, de fato, essa pergunta, você até fez uma consideração quando foi falado do CNA sobre o quantitativo de adotantes e quantos estariam disponíveis aqui na sua pesquisa. Foi mais um lembrete para nosso mesmo aqui, assim, para essa questão de mudanças de áreas, de posturas, né? E eu te parabenizo pelo seu trabalho realizado. Eu não tenho mais nenhum questionamento para você. Te agradeço pelo prazer dessa apresentação tão didática que você fez. Volta a palavra, professora Úrsula. Muito grata, Dalma, pelas suas considerações. Professor Flávio, em até 10 minutos, alguma consideração, alguma pergunta? Sim, primeiramente eu quero agradecer aí o convite da professora Úrsula e o convite da Lucélia também, e o professor Dalmo aí. Realmente dividir essa banca é uma honra, porque por vários motivos. Primeiro, pela grandeza do conhecimento dos colegas aí, Úrsula e Dalmo, na carreira, na docência, e pela experiência da infância. E segundo, quer falar sobre um tema que é altamente relevante e que ainda hoje me bate a saudade de deixar a infância, né? Como eu disse, deixei, não foi porque eu quis. Vou falar isso, né, a todos os rincões, porque é algo apaixonante, a infância, e não era o que eu gostaria. Mas, enfim, ao longo desse tempo eu pude avaliar diversos processos de adoção, e o seu trabalho, ele ficou um trabalho muito, muito acessível na compreensão e na abordagem. Você tratou de todos os pontos de uma maneira muito bem definida. E só fazer uma observação e aí deixar uma questão assim mais de entendimento seu. Em relação à adoção, o que eu sempre pude perceber é que a adoção ela é realmente um processo delicado, porque ele não se trata de uma grandeza mensurável ou de algo que você possa quantificar. Todas as grandezas e as variáveis são de alta relevância e dimensão, e muitas vezes as pessoas reclamam, né, da demora do processo de adoção, e aí eu tenho uma resposta pronta e acabada. A resposta a adoção, ela tem um prazo meramente para atender uma questão legal, do 120 mais 120 lá pelo estatuto, e para atender as recomendações do CNJ. No entanto, a adoção, ela é como uma árvore, um fruto. Ela tem que ter o tempo de amadurecimento.
se ela ocorre muito rápida, corre-se o risco de você comer uma fruta ainda a destempo. Se você deixa demais, ela apodrece. E aí perde também o momento. Então tem que ser tudo feito com muito cuidado. E são questões altamente sensíveis em que a gente percebe na adoção, muitas vezes, aquele afoito da pessoa de adotar. Mas ela muitas vezes ela não percebe que primeiramente ela tem que se preparar. E eu participei de um curso que falava exatamente sobre isso. Antes de você cuidar, você tem que se cuidar. Então não adianta você chegar em relação a esse ponto aí. E, enfim, para não me alongar, porque se a professora Lúcia deixar, eu vou ficar aqui falando que a tarde inteira, porque eu estou ainda naquela fase da pessoa que separou da namorada, entendeu? E está apaixonado. Então, assim, eu não me deixa falar demais, não, porque a banca não vai terminar jamais. Eu só queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa abordagem. Não sei se você teve a oportunidade de conversar com o NUPS, as meninas lá são fantásticas, eu sou apaixonado por elas, assim, elas são 10 milhões de vezes excelentes. E essa questão do processo de adoção, que nem sempre as pessoas comentam isso, entendeu, Lucélia? Sim. E o NUPS tem muito esse cuidado, né? Essas rodas de conversa, esses cursos de preparação, levam muito em consideração isso. Como que o casal, como que os pretendentes, não vou chamar casal, os pretendentes à adoção estão, né? Se você teve uma preocupação em relação a isso, né? E como é que você viu essa questão aí? Porque eu vejo isso importante para que não ocorra exatamente as estagnações do processo pós-adoção, né? Que aí futuramente você tem uma situação que a pessoa ela retorna para o abrigo, retorna para um acolhimento, porque o processo fracassou lá na frente, né? Então, como é que você viu isso? O que você pensa sobre isso? É só isso, porque é algo que me preocupa sempre na infância, entendeu? A adoção pós, né? Até na sentença vai tranquilo, entendeu? Você tá conciliando ali a DPF com a adoção, vai tranquilo. A minha preocupação é depois que a criança chega na casa, porque aí a vida é a realidade, aí não tem mais não tem mais ninguém para dar o socorro, entendeu? Seria só essas considerações, mas parabenizar você, parabenizar também a sua orientadora, né? Você está em excelentes mãos aí. E dizer para você que é muita honra, assim, você está me dando um presente poder estar falando da infância hoje, embora não esteja presencialmente lá, tá bom? Muito obrigado, eu vou para a palavra. Para mim também é uma satisfação falar desse tema, porque eu gosto desde muito tempo, desde quando eu fui estagiária, então eu já gosto muito, eu acho pertinente, muito importante, porque a gente precisa pensar nas crianças e adolescentes que estão aí nos abrigos e que precisam de um lar, mas que um lar seja de amor e seguro também. Isso é uma preocupação, sim, depois que a sentença está transitada em julgado, depois vai conviver, porque conviver já é uma coisa diferente, inclusive a gente mesmo em um lar familiar, a gente que já é originário, tem seus desafios, e agora imagine-se uma criança que vai chegar em um lar que ela vai começar a aprender a viver ali. Então, o próprio ECA, ele até diz que quando um casal se separam, eles podem adotar conjuntamente, desde que a criança conviveu, teve estado de convivência, teve todo naquele processo junto, quando eles estavam juntos. E eu acho um assunto muito importante, tendo em vista que a criança conviveu, ela criou laços com a outra pessoa, ela esteve ali entre os dois, então acho muito importante e válido essa questão de que eles podem adotar. E essa questão de depois da adoção, vejo eu que é uma questão muito, muito preocupante, ao mesmo tempo, assim, tá tudo bem, que a criança foi alguém que escolheu, porque existem muitos casos, inclusive no judiciário, de adoções, de gente que trabalha no judiciário, que sonha em viver isso, sonha em ser um pai ou uma mãe, e eu acredito que lá depois
pode sim, pode, e os casos são sim de dar muito certo, porque quem passa por todo esse trajeto, eu acredito que esteja querendo realmente ter um filho, alguém para chamar de filho, cuidar, dar amor e proteção. Satisfeito, sério. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Lucélia. Lucélia, obrigada, Flávio. Nós vamos agora para a sala privada. Carlos, Sim. você aguarda aqui, tá, Lucélia? Nós vamos Aguardo. fazer. Vou abrir a sala aqui. A gente só adere aí à sala quando ele aparecer a mensagem. Uhum.
Não estou escutando o seu microfone. É bem que você avisou. Volta Pronto. lá para a primeira página do teu trabalho, por favor. Tá. Lucélia, Ah, primeiro eu gostaria de agradecer por essa temática, ela é muito importante, realmente é um tema que realmente comove e move a todos nós, professores aqui. Essa banca ficou bem a carinha do- da infância e juventude. Então, eu quero agradecer você pela temática. Você tem algumas questões, né, que nós vamos concluir, isso, questões metodológicas. sim, Aí eu vou te dar um prazo de 30 dias, tá, para você fazer essas conclusões metodológicas, sim. fazer revisão e me encaminhar para análise. E você foi aprovada, parabéns. Parabéns. Obrigada. Você vai ter 30 dias para entregar a versão final, tá? Tá. Eu quero agradecer muito a presença dos meus queridos amigos e colegas, professor Dalmo e professor Flávio, que são pessoas, assim, de uma humanidade, de uma generosidade, de um carinho e de uma sensibilidade para essa temática que me comove. Então, assim, quando a gente tem um tema comum, é tão gostoso, né? A gente olhar e ver que a gente tem pessoas que ombreiam com a gente esses mesmos valores. Então, agradeço muito que vocês estejam aqui e que estejam apoiando esse trabalho, essa causa, e agradecer a Lucélia por essa oportunidade. Vou dar a palavra para você, Lucélia, para fechar, fazer o teu fechamento. Eu quero agradecê-la primeiramente por toda a ajuda, por quando a gente falava, eu falava, meu Deus, será que a professora não dorme? Aí como eu de viagem, eu falava, meu Deus, agora terminei 1h pouco da manhã, vou mandar para ela, tadinha. E ela sempre foi muito recíproca, eu agradeço você. A senhora tem uma humanidade que me comove, que é muito bom para o judiciário e para todos que estão ao redor. Eu acredito que isso faz muita diferença. Você abraçar a profissão que você escolheu com amor, e isso você acaba refletindo quando a gente escolhe esse tipo, e vocês. O Dr. Dalmo, conheço lá das aulas que a gente fazia aula online, meu Deus, a gente é apaixonado por ele também. O Dr. Flávio, eu tive a honra de conhecê-lo agora aqui na banca, e também todas as pesquisas que eu fiz, eu vi ele à frente das questões da adoção, das as audiências concentradas, e assim, achei brilhante, parabenizo por o trabalho maravilhoso. Isso para mim, nossa, eu estou muito satisfeita e muito feliz de falar de um tema que eu amo e com pessoas que também amam ele, que possam agregar para mim um conhecimento ainda mais. Eu só tenho gratidão e muito obrigada por estarem aqui comigo nesse dia. Obrigada, Lucélia. Eu Doutor Dalmo, gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer a professora Úrsula pelo convite, pelo presente, na verdade, né, que foi a apresentação da Lucélia, também pela honra de estar ombreando aqui juntamente com o Flávio, né, compondo essa banca presidida pela professora Úrsula, e parabenizar a Lucélia pelo desenvolvimento e pela sensibilidade. Obrigada. Professor Flávio, gostaria de falar alguma coisa? Mais uma vez, uma honra, né? Aqui com os colegas aqui, e agradecer também por esse tema, Lucélia, e desejar que você, concluindo isso, possa não parar, né? Poder avançar e conseguir outros degraus aí nessa atividade acadêmica aí. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Lucélia. Fica com Deus. Estamos encerrando essa banca. Muito obrigada. Tá, joia. Tchau. 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 Tchau.